Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 2 de julho, quinta-feira, da 13ª semana do tempo comum. Evangelho, Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, não são todos que gostam de ouvir verdades, principalmente aqueles que fazem coisas erradas, não é verdade? Quando verdades são ditas, muitos se sentem incomodados. Dizer a verdade é o papel dos profetas. E eles foram e ainda são perseguidos por causa disso. Principalmente quando essas verdades denunciam os opressores. Quantas pessoas ainda hoje são ameaçadas de morte, ou mesmo assassinadas, porque disseram a verdade, porque denunciaram injustiça. Temos diversos casos em nosso país,
como por exemplo o seringueiro Chico Mendes, em 1988, que denunciava a exploração ilegal dos madeireiros no norte do país, ainda explorado até hoje. Também no norte encontramos o caso da irmã Dorothy Stang, 2005, a freira americana assassinada por latifundiários. O caso de Santo Dias da Silva, em 1979, em São Paulo, operário metalúrgico que denunciou a exploração dos operários. Há casos dos que são ameaçados de morte, como o bispo emérito de São Félix, do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, e tantos outros. Enfim, há uma lista de casos no Brasil e demais países da América Latina e de outros continentes, em que, quando se fala a verdade, isso incomoda os que agem nas trevas e os leva a buscar maneiras de eliminar ou paralisar tais pessoas. É também, e sobretudo, contra esse tipo de paralisia que Jesus veio libertar. Ele quer pessoas livres, que enxerguem a verdade e não sejam manipuladas pela vontade dos outros. O Evangelho também nos fala da fé e do amor ao próximo. Jesus, ao chegar à outra margem, em sua cidade, é surpreendido por um ato de fé e de amor. Algumas pessoas trazem um paralítico deitado numa cama para que ele o cure. A missão de Jesus é libertar as pessoas, curá-las de suas enfermidades e devolver-lhes a dignidade. Para que essa libertação aconteça, é preciso que haja abertura da outra parte, a parte oprimida pela paralisia. É preciso coragem. É preciso que a primeira palavra de Jesus ao homem paralisado é. É por isso que a primeira palavra de Jesus ao homem paralisado é coragem. Jesus o chama de filho. O paralítico é um filho de Deus, vítima do pecado que o paralisa. As paralisias são consequências do pecado. Não necessariamente do pecado de quem está paralisado, mas do que provocam a paralisia. São muitos pecados cometidos pela humanidade, principalmente pelas autoridades, os poderosos, que provocam a paralisia das pessoas. Paralisia é sinônimo de dependência, de prostração, de uma situação em que se fica nas mãos dos outros, sendo manipulado de acordo com os interesses de alguns. É desse tipo de paralisia que fala o Evangelho, e não apenas da paralisia literal, de alguém que foi acometido por uma doença ou problema congênito. Não, mas também da paralisia, da alienação, da dominação, aquela causada pela corrupção, pelos desmandos que provocam a paralisia de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Para a libertação dessa paralisia, é preciso a coragem dos paralisados e a solidariedade de outros, como vemos no início do Evangelho. Os que não querem a libertação dos paralíticos sentem-se incomodados com a ação libertadora de Jesus e querem detê-lo. Jesus age com firmeza e autoridade e mostra qual é a sua missão: libertar as pessoas da opressão
e devolver-lhes a vida, a dignidade, a consciência de filhos amados de Deus. Ele desperta a consciência do paralítico, que sai andando com as próprias pernas e volta para casa. A multidão fica com medo, pois a atividade de Jesus é provocadora. Eles sabiam que um ato como esse despertaria a revolta das autoridades que se mantêm no poder à custa da paralisia das pessoas. Uma sociedade de gente paralisada, alienada, é muito mais fácil de dominar. Por essa razão, não se tem muita preocupação de se investir na educação. Olha a situação do nosso país, por exemplo, em ações que libertam integralmente as pessoas. Pessoas conscientes e politizadas não ficam paralisadas e não permitem que outros as dominem e explorem. Infelizmente, somos uma sociedade de paralíticos. O resultado dessa paralisia se revela nos resultados das eleições. A maioria das pessoas que elegemos é reflexo de nossa paralisia. A missão de Jesus foi, sobretudo, libertar a consciência das pessoas da paralisia. Por isso, ele foi perseguido e morto. Se fosse apenas a libertação da paralisia, enquanto enfermidade, ele seria apoiado e adorado no seu tempo. Teria sido aclamado rei pelas autoridades. Mas a libertação que ele trouxe foi subversiva, no sentido positivo da palavra. Ele quis subverter a ordem opressora e implantar a justiça e a paz. É essa também a nossa missão. Para que ela seja posta em prática, é preciso fé e coragem. Coragem daqueles que publicamente se uniram ao paralítico e o carregaram até Jesus, porque acreditavam na libertação. A coragem do paralítico, que se dispôs a acolher os ensinamentos de Jesus e andar com as próprias pernas. Que sejamos discípulos, discípulas, missionários e missionárias de Jesus Cristo, promovendo a libertação de todas as paralisias, que continuam a atingir pessoas em todo o mundo, inclusive em nosso país. Que não tenhamos medo de denunciar as causas das paralisias. Somente assim estaremos exercendo a missão profética que recebemos no nosso batismo. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.